Rapaziada, o Charles do Bronx foi no Flow Podcast e teve lá 2 horas de bate-papo e tudo mais. Foi um podcast bem legal. Eu assisti, não consegui assistir ao vivo, assisti ontem, para ser mais exato. Mas teve uma coisa no podcast que me chamou a atenção, que foi quando o Igor pediu pro Charles falar a respeito do Makhachev não ter medo de ir pro chão com ele, que é o maior finalizador da história do UFC. O Charles deu uma resposta que me preocupou e é o tema do vídeo de hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vem comigo. Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Punch. Meu nome é Igor Serafini, é um prazer imenso ter você comigo novamente para falar de MMA, para falar desse esporte incrível que tanto nos traz momentos de alegria, momentos inesquecíveis. E, ó, é o seguinte, você tá aqui pela primeira vez? Muito importante, se inscreve no canal, dá uma chance pra gente, pô. Ó, vou te garanto que apesar do nosso canal ser novo, a gente fala desse esporte com muita paixão, sem autoridade, aqui o espaço é para debate, é de fã para fã, e então eu convido você que é fã de MMA e que não é fã também, mas pode vir a se tornar, a se inscrever aí, a dar uma oportunidade pra gente. Eu quero pegar 10 mil inscritos até o final do ano, uma meta difícil, um pouco sonhadora, mas quem sabe, né? Tô trabalhando para tentar, então conto com a sua ajuda aí, se inscreve aí, que você vai ser muito bem-vindo e não vai se arrepender. Tá combinado? Então vamos pro vídeo. Bom, no dia 23 de novembro, o Charles foi no Flow Podcast, conversou lá com o Igor, né, apresentador do Flow Podcast, e, enfim, ficaram 2 horas, mais de 2 horas lá conversando, daquele naipe mesmo dos podcasts, né, programas bem longos, falaram de vida pessoal, de família, de fama, de luta também, mas o podcast foi bem legal, vou deixar o link na descrição, mas no vídeo de hoje eu quero trazer uma coisa muito específica, uma coisa que me chamou muita atenção em relação ao provável próximo adversário do Charles, o Islam Makhachev. E, infelizmente, não me chamou a atenção de forma positiva, não. Me chamou a atenção de forma negativa, me deixou um pouco preocupado. O Igor perguntou para o Charles o que ele achava do Makhachev não ter tido medo de ir para a luta de solo, ir para a luta agarrada com ele, sendo que o Charles é o maior finalizador da história do UFC e todo mundo sabe, obviamente, o grau de perigo que o Charles apresenta no solo, né? Mesmo estando por baixo, mesmo na guarda, o Charles é letal, é muito perigoso. E até então, a maioria dos lutadores de MMA que o Charles enfrentou, especialmente nessa fase mais de elite, mais de topo da carreira do Charles, em que ele tá mais no topo, o pessoal tentou evitar essa luta de solo com ele. E a resposta do Charles foi a seguinte, ó, abre aspas pro Charles. Na realidade não é que ele não teve medo, ele não faz outra coisa, ele faz a mesma coisa. Então ele acabou conectando uma mão num erro nosso ali, numa bobeira nossa, e quando foi pro chão, ele fez o que faz com todo mundo. Lógico que não esperava isso. Ele aproveitou o momento e fez o trabalho acontecer. Ele merece todo o respeito por isso. Ele é o campeão e vem fazendo história. A gente esperava que ele viria forte no jogo de chão, no wrestling, sambo. Coloca pra baixo e faz o jogo. Não tem muito como mudar isso. Bom, primeiro de tudo que essa análise, ela chega a soar surreal. A sensação é de que ninguém... O Charles falou que não assistiu à luta dele com o Makhachev. E eu acredito. Até então eu não acreditava. Mas até essa entrevista lá no Flow, essa conversa lá no Flow, eu não acreditava, mas agora eu acredito. Eu acho que, além do Charles, tá faltando alguém na Shootbox assistir aquela luta. Porque a superioridade do Makhachev foi muito grande em pé. No primeiro round, o Makhachev conectou os golpes mais duros em pé, pôs pro chão quando quis. O Charles ainda conseguiu levantar na primeira vez que foi pro chão, mas depois o Makhachev pôs pro chão de novo e manteve lá. Não foi só num golpe que entrou, que ele colocou para baixo. Não. Isso foi no segundo round, quando ele nocauteou, quer dizer, quando ele finalizou depois de dar um knockdown. Mas no primeiro round, o Makhachev já foi superior em pé. O Makhachev ele foi superior em todas as áreas naquela luta. E tudo bem, o Charles já falou que não estava normal naquela luta, e eu particularmente acredito, porque eu vendo aquela luta ao vivo, eu percebi, foi visível que o Charles não estava normal, o Charles não estava lutando como lutou contra o Poirier, contra o Gaethje, contra o Chandler, enfim, todas as mais difíceis lutas que ele fez, ele estava mais confiante, ele estava mais assertivo, e na luta contra o Makhachev ele parecia receoso, ele parecia muito diferente. Isso é uma coisa. Agora, analisar o Makhachev em pé naquela luta é uma outra coisa. Naquela luta, naquela noite, apesar do jogo principal do Makhachev ser o grappling, ele poderia ter lutado 5 rounds em pé com o Charles, que ele estava melhor. Eu não tenho nenhum medo de afirmar isso.
o Makhachev venceria uma luta de 5 rounds em pé com o Charles naquela noite. Claro, caso não entrasse uma bomba de cada um dos lados. Tô falando nos pontos. Fosse até o final, nos pontos, 5 rounds, muito provavelmente o Makhachev venceria aquela luta. Então, assim, faltou, eu acho que tá faltando mesmo, cara, assistir as lutas do Makhachev. Mesmo porque a gente pode pegar o pós-Charles, né? Nas duas lutas do Makhachev contra o Volkanovski, especialmente na segunda, o nível de evolução do Makhachev em pé é gritante. Ele não faz só wrestling, ele não faz só sambo. Pelo contrário, o Makhachev tá cada luta acrescentando uma arma nova no seu arsenal de striking. O chute alto contra o Volkanovski é a mais nova de várias que ele tem apresentado. Então ele é um atleta perigoso em pé, sim, que está lutando em alto nível em pé no peso leve no MMA. E a falta de percepção disso é um negócio que me assusta. O nível de evolução do Makhachev luta após luta, gente, é assustador. O Makhachev é um lutador que, apesar de não ser muito jovem, né, já tem 33 anos, a velocidade com que ele cresce é muito grande. Então tem que ter, assim, cara, um pouco de realidade na avaliação do que o Makhachev está apresentando luta após luta. O Makhachev é diferente do Khabib. O Khabib Nurmagomedov era um lutador que, quando ia pro chão, realmente só ficava ali. O Khabib evitava ao máximo lutar em pé. E quando ele ia pro chão, ele tinha um jogo muito justo, muito difícil de sair. O Makhachev não tem esse jogo tão justo no chão que o Khabib tinha. Ele dá mais brechas para levantar, para ser finalizado. Por outro lado, ele é muito melhor do que o Khabib em pé. Consideravelmente melhor. Como um lutador de MMA, o Makhachev é melhor, é superior ao Khabib Nurmagomedov, na minha opinião. Porque ele é mais completo e ele evolui rápido. E não parou por aí não. Teve um outro momento no podcast que o Igor perguntou pro Charles o que é sambo. O Charles não soube responder. O Charles não sabe o que é sambo exatamente. Então, gente, lutar MMA, certamente, especialmente dentro do cage, numa luta profissional, onde a estratégia, onde cada minuto, onde a visão do que está acontecendo é essencial para vencer, é importante ter conhecimento. E me assusta um pouco, cara, que o Charles, às vezes, eu não sei, pode ser que no podcast ele esconda o jogo, eu torço para que seja isso, mas de verdade, torço de coração para que seja isso. Mas me parece que o Charles, ele simplesmente se isola numa bolha, a shootbox protege ele o tempo todo nessa bolha. O Charles não assiste as próprias lutas, não assiste outras lutas, não adquire conhecimento. O que passa para mim, infelizmente, é isso. E, cara, dá um desânimo, porque, de novo, apesar de ser um vídeo em que eu tô fazendo uma crítica ao Charles, é importante entender, a minha torcida é pro Charles. Eu quero que ele vença. Não é o contrário, eu não tô falando isso desejando a derrota dele, é o contrário. Eu tô falando isso desesperado porque eu quero que ele ganhe, entendeu? Então, assim, é um negócio meio que me assusta e me deixa preocupado, cara, porque realmente chega a ser uma desconexão com a realidade total, cara. Tanto a parte do sambo quanto a avaliação dele do Makhachev. O Islam é um cara diferente da maioria dos adversários que o Charles enfrentou no peso leve até agora. O Makhachev não vai comprar a luta caótica que o Charles propõe tão fácil assim. O Makhachev não comprou na primeira e não vai comprar na segunda. Pode até ser que ele entre, inevitavelmente, a luta saia do controle dele, mas o Makhachev ele vai segurar muito mais a luta no terreno confortável para ele do que os outros adversários do Charles. Então o Charles ele precisa ter frieza, ele precisa ter conhecimento para entender o que está acontecendo e tentar ditar o ritmo da luta. Bom, eu torço para que fique tudo bem, para que dê tudo certo a despeito disso tudo, né? Eu acho que o Charles é um lutador ultra talentoso, do tipo que aparece um a cada 10 ou 15 anos, e o talento bruto dele pode, sim, dar a ele o cinturão. Mas eu espero que a equipe, que a Shootbox, que o próprio Charles, cara, veja mais, cara, repense mais essa questão de conhecimento do adversário que eles estão enfrentando, porque não precisa ser um especialista em MMA para perceber que o Makhachev evoluiu muito em pé. Vamos torcer para dar tudo certo. E se você tá aqui até agora é porque você gostou desse vídeo, então deixa seu like, é coisa rápida, o tempo que você piscar o olho aí, ó, pronto, acabou, clicou, resolvido, me ajuda pra caramba, tu não tem noção. No vídeo aqui do lado, bom, eu acabei falando do Charles também no vídeo anterior, eu não pretendia fazer esse vídeo de hoje, e no vídeo anterior eu falei sobre o Makhachev tá tentando pegar aí o Charles numa, vamos dizer assim, numa armadilha para poder levar essa luta pro Oriente Médio de novo, e os caras estão trabalhando forte para isso nos bastidores. Assiste lá para você entender tudo, tá combinado? Você não vai se arrepender de ver o vídeo não. Um abraço, valeu, fui!